Fala pessoal! Então vamos lá, começando aí mais uma aula. Meu nome é Israel Costa, estou aqui como mentor de inteligência emocional. Também dou muitas sacadas referente a autoconhecimento, como nós podemos nos conhecer mais e dessa forma sermos alguém melhor. O meu objetivo é nada mais do que esse: é fazer com que as pessoas entendam como elas podem ser melhores, como elas podem sair da vida atual, dessa sobrevivência, para enfim começarem a viver de verdade. Isso eu não estou falando somente questão financeira, não. A vida é mais importante aquela vida que você vive dentro de você. A questão é que muitas pessoas elas conseguem viver com pouco e viver muito bem, e às vezes quem tem muito não consegue, não tem essa mesma felicidade, essa mesma alegria. Então a questão é você viver bem, é ter sem que o ter te tenha. Então independente do que você tem, você consegue ter uma vida boa. E eu vou agora abrir aqui o meu Evernote, porque eu gosto de ir acompanhando conforme nós vamos prosseguindo aqui com a aula. Com a aula, né? Eu falo, parece que eu sou o professor da Universidade Federal da Inteligência Emocional. Não. Eu sou só alguém que estudou pra caralho isso. Vamos lá, nós vamos começar com uma série que eu vou publicar aleatoriamente. Pretendo, talvez eu faça uma vez por semana, talvez não. Eu vou fazer quando eu tiver afim, porque eu falo tanto sobre a pessoa fazer, a pessoa se sentir bem, a pessoa viver bem, e eu também tenho que viver bem. E para eu viver bem, eu vou fazer o que eu amo fazer. Então, se no dia eu não amar fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Então, não vou prometer que vai ser uma vez por semana. O que eu vou prometer uma vez por semana sempre é terça-feira, às 5 da tarde. Isso eu faço amando ou não amando. Apesar que é difícil eu não amar. Eu gosto de ensinar, eu amo ensinar. Eu tenho que contar história, né, sobre eu gostar de ensinar. Vai ficar para outro dia. Vamos ver, se a aula hoje for curta, o que eu duvido, mas se a aula hoje for curta, eu conto essa história no final. Vamos lá, eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais pra cima, não precisa tanto. Tá bom. Então, hoje eu vou falar sobre cuidado com quem você segue. Por que que eu coloquei esse tema? Deixa eu voltar aqui comigo primeiro. Por que que eu coloquei esse tema? Nós temos a mania de, às vezes, buscar líderes. E é uma mania do ser humano. O ser humano ele necessita buscar líderes. E nós temos muito essa característica de ser liderado. O ser humano é uma das poucas espécies, talvez a única espécie, não é a única, mas provavelmente uma das poucas espécies que necessita de um líder para sobreviver. Ele necessita. Se ele não tiver um líder, ele não sobrevive, ele não consegue prosperar sem um líder. Então, ou ele é o líder, que normalmente tem outro líder, ou ele precisa, ou ele é liderado. Então nós precisamos de um líder, precisamos de alguém à frente para nós prosperarmos. O problema é que às vezes nós encontramos a pessoa errada. E ao encontrar a pessoa errada, nós nos ferramos. Então, eu vou colocar aqui alguns elementos que vão fazer refletir talvez o tipo de líder que você está seguindo. Talvez o tipo de líder que você está seguindo tenha algumas dessas características. Lembrando, nem todas as características desses líderes são ruins. Mas eu vou citar como isso mexe com a nossa mente. E às vezes nós nos tornamos cegos. A cegueira, ela tem normalmente dois padrões. Isso daqui eu quero escrever, eu acho que é legal eu deixar isso bem explícito. Normalmente, a cegueira do liderado. A cegueira do liderado, ela vem de dois... Normalmente tem dois padrões, né? Então, o primeiro é o liderado que admira liderado que admira o
líder. Então, nós colocamos o líder num pedestal. O líder é foda, meu líder é sensacional, essa pessoa é fantástica, eu sigo, ele é meu mentor, ele é, enfim, o pica das galáxias, e nós olhamos pra ele e não enxergamos os defeitos. Então, qual é o problema? Nos defeitos dessa pessoa, quando esses defeitos se manifestarem, estiverem ali na nossa cara, nós acabamos não observando esses defeitos. E às vezes a gente se ferra por conta disso, porque às vezes esses defeitos é justamente o que vão nos atrapalhar de prosperar. Porque ele prosperou apesar desses defeitos, mas por diversas variáveis. Agora, com esses defeitos, as nossas variáveis são diferentes. A situação em que nós estamos, situação financeira, network são as pessoas que a gente conversa, né? Então, situação financeira, network, a situação atual, né? A situação geográfica, tudo isso influencia. Até mesmo a situação temporal, né? A situação cronológica. Às vezes, uma mesma ação que foi feita há um ano atrás não vai funcionar da mesma forma no ano atual, porque a situação cronológica é outra, tudo pode ter mudado. Várias variáveis podem existir para mudar isso, para impactar negativamente no processo, digamos assim, no processo do resultado que nós queremos. Então, o problema é que quando nós olhamos, parece que nós admiramos tanto o líder que dá a impressão que até o peido dele é cheiroso, e não é assim. Gente, tá calor, eu vou beber muita água hoje. Tá calor mesmo. Aqui tá à noite, tô gravando agora. Agora são 21 horas e 44 minutos e tá calor. Enfim, vamos lá. E tem essa cegueira, né? E aí vem a segunda cegueira, né? O segundo padrão é o liderado decepcionado. O liderado decepcionado, ele vai para o extremo oposto. Então, da mesma forma que quando o liderado admira o líder, ele não enxerga os defeitos, o liderado decepcionado só enxerga os defeitos e não enxerga as qualidades. E da mesma forma ele pode se ferrar. Por quê? Vou dar um exemplo. Na política, vamos supor que o seu político, o político que você votou, ele não seguiu com aquilo que você queria. Normalmente a decepção, ela vai para o extremo oposto, fazendo com que nada do que ele faça de bom pareça bom. Você vai enxergar um lado ruim naquilo. Por quê? Porque existe essa decepção, essa frustração. Decepcionado, frustrado. Essa frustração, e essa frustração acaba atrapalhando você de enxergar o que é bom. A mesma coisa acontece com o contrário. Você já não gostava, você já tinha essa repulsa por um líder, nada do que ele faz pode ser bom. O contrário também. Aquela pessoa que admira tanto na política alguém, eu admiro muito, de que nada que essa pessoa faça é ruim. Não importa se ele é machista, racista, taxista, enfim, qualquer ista por aí, não importa. A questão é que nada que ele faça é ruim. E lembrando aqui que eu não estou citando um ou outro, tá bom? Eu não estou citando um político especificamente. O que eu estou falando é que quando você admira muito alguém, você tem dificuldade de enxergar os defeitos. Quando você despreza muito alguém, você tem dificuldade de enxergar as qualidades. Então, por esse motivo, eu chamo isso da cegueira do liderado. É quando você se torna cego, ou por admirar, ou por se frustrar, por se decepcionar, ou por abominar quem te lidera. A abominação por ele é tão grande que não importa se ele doar o coração para alguém que precisa. Ele abriu mão da própria vida e pegou o coração e entregou para alguém que precisa. Não importa, você vai enxergar que ele está fazendo isso por algum motivo egoísta. Então, isso acontece, tá? É normal. O que você tem que entender é importante enxergar o quanto estamos cegos.
Quase todas as pessoas têm um nível de cegueira. É importante enxergar o quanto. Às vezes pelo pai, às vezes pelo líder da empresa, às vezes por um mentor, uma mentora, a esposa, o marido, o filho. Às vezes nós temos nível de cegueira. E tudo tem a ver com o quanto nós admiramos ou o quanto nós estamos frustrados ou decepcionados. Isso acontece inclusive também em casamentos, quando o amor começa a esfriar. Você tinha uma admiração tão grande pela pessoa, e depois que o amor começa a esfriar, a admiração diminui, começa a perceber a decepção, começa a vir a decepção. Então, até mesmo as qualidades que a pessoa tinha deixam de existir para você por causa da decepção, por causa da frustração. Então, isso às vezes acontece em casamento, acontece também na paixão. Você é apaixonado por aquela menina linda, fantástica, sensacional, mas na verdade você criou um ideal dela que parece que nada que ela faz, sabe? Parece que tudo que ela faz é perfeito, parece que ela acorda já maquiada. E não é assim. Né? Depois que essa paixão passa, você começa a perceber os defeitos, você percebe que a beleza não é o suficiente, ela precisa de mais, ela tem que ter mais conteúdo. Às vezes você precisa de uma pessoa mais inteligente, que saiba conversar, que goste de coisas parecidas que você, né? Que tenha fidelidade, que tenha honestidade, humildade. Talvez você busque alguns valores além da beleza, só que a paixão fez com que você só enxergasse a beleza no passado. Então, quando a paixão diminuiu, saiu da admiração e veio a decepção. Você diminuiu o nível de cegueira. Então, quando você admira ou é apaixonado, lembrando que paixão não tem necessariamente a ver com a relação sexual. Ou é apaixonado pelo líder. Essa paixão, às vezes, é exatamente isso, é aquele fogo de palha. Nossa, essa pessoa é fantástica. Você olha e fala, caraca, eu nunca imaginei que alguém podia ser assim. E aí quando você vê realmente quem a pessoa é, o nível de cegueira começa a diminuir. Então aqui, às vezes, vamos transformar isso em matemática. Eu ia tentar inventar uma palavra aqui, matematicizar, não sei, enfim. Vamos transformar isso em matemática, como se aqui o nível de cegueira, vamos colocar aqui, nível de cegueira, em uma escala de 0 a 100, estaria entre 80 e 100. E aqui o nível de cegueira estaria entre 80 e 100. A única diferença é para o lado errado. Ou poderia colocar talvez aqui menos 80 e menos 100? Não, como é nível de cegueira, tem que estar positivo. Talvez aqui eu possa colocar nível de visão, para ficar bonitinho, né? Aí ficaria de 0 a 20. Seria mais ou menos isso. Tentando transformar em matemática aqui. Mas o importante é isso, é enxergar o quanto estamos cegos. Tá? Se você conseguir enxergar o quanto você está cego, a tendência é conseguir enxergar onde a pessoa tem o lado positivo e negativo, e às vezes onde você está caindo, né? Às vezes você perdeu a oportunidade por achar que a pessoa não presta, e talvez ela tenha pelo menos algo que você pudesse aproveitar. Da mesma forma, talvez você achou que a pessoa era tão fantástica e você está se ferrando porque o defeito dela ela é muito maior do que todas as qualidades, mas como você só enxerga as qualidades, você não consegue ver isso. Eu vou falar agora de um pastor do movimento popular chamado Jim Jones. Esse movimento começou, eu acredito que em 55. Eu acho que foi em 1955 em Indianápolis e passou depois para a Califórnia, mais ou menos nos anos 70. Acredito que nos anos 70. Não me recordo, gente. Peço desculpa se eu estiver falhando aqui na informação. Eu não anotei o ano e agora não me vem à cabeça. Acredito que eu não estou errado, não. Jim Jones foi um pastor do movimento popular. Ele causou 918 mortes
Ele causou 918 mortes em um suicídio coletivo, na qual ele acrescentou veneno no ponche, e ele tinha algumas pessoas de confiança, alguns soldados ali, podemos dizer, né, alguns seguranças de confiança, que ficaram armados para quem não bebesse o ponche, eles matassem ou na facada ou na arma, então, ou desse um tiro. Então, 918 entre veneno no ponche e tiros e facadas. Então, ele gerou esse suicídio coletivo e alguns assassinatos, que foi chamado de suicídio coletivo, mas se a pessoa tomou uma facada, não foi suicídio. Enfim, ele gerou isso por conta de um movimento que muitas pessoas participaram. Para 918 pessoas estarem em um local, no mesmo local fechado, em um evento onde ele pode servir um ponche envenenado, é porque tinha muita gente no movimento. Não tinha como ser pouca. Então ele gerou isso, né? Agora vamos entender por quê. Como que ele gerou? Como que... normalmente as pessoas pensam, mas como alguém vai seguir um cara desse? E eu falo, existem alguns elementos que fazem você seguir péssimos líderes. E vamos entender isso agora. É isso que eu quero mostrar. Por que que a gente segue líderes ruins? Por que que tem tanta gente liderado por idiotas? Então eu vou explicar aqui. Vamos entender o que gerou esses seguidores. O que gerou seguidores para um cara desse. E você vai ver, e quanto a hoje em dia isso acontece? Acontece, tem tanto líder por aí, líder religioso, líder político, líder no YouTube, no Twitter, Instagram, que são um bando de idiotas, ou às vezes nem são idiotas, eles usam inteligentemente da idiotice do povo. E quando eu estou falando idiotice, eu vou agora, só um ponto aqui sobre idiotice, deixa eu deixar claro aqui o que é idiota. Idiota, quando nós pegamos aqui o idiota, nós temos que separar o id. Id, de indivíduo, id. Idiota é uma pessoa que pensa só nela mesma. E ela é tão idiota, tão idiotada, tão fechada em si mesma, que ela não consegue enxergar o coletivo, ela não consegue olhar, ter uma visão global de tudo. E por isso que ela não enxerga que ela está sendo usada, que ela está sendo manipulada. Então, a tendência de todo idiota é ser manipulado. Lembrando que é diferente, persuasão e manipulação. Persuasão é positiva. Persuasão eu posso usar, por exemplo, para te vender um copo d'água, para te vender uma caneta, para te vender uma casa. Isso é persuasão. Persuadir é mostrar para você, olha, você talvez não esteja enxergando o quanto isso é bom para você. Então deixa eu te explicar. Isso é persuasão. Persuasão tá bom, persuasão é positiva. Persuasão ela pode ser usada, persuasão você usa na conquista. Você quer conquistar alguém, você vai se vestir melhor, você vai usar um perfume, isso é persuasão. Sabe, a menina vai jogar o cabelo, vai mostrar o pescoço, isso é persuasão. Vai fazer aquele olhar, abaixar a cabeça, olhar meio assim, sabe, pra cima. Isso é persuasão. E não tem problema nenhum, persuasão é positiva. Agora, manipulação não. Manipulação é você se transformar numa marionete da pessoa. Isso é manipular. Manipular é ruim, manipular é errado. E todo idiota tem uma tendência a ser manipulado. Além do mais, eu costumo dizer que a idiotice é uma das coisas mais democráticas que tem. Quando eu digo democrática, por que democrática? O que é democrática? Por quê? Você vai achar vamos agora pegar na religião. Qual? Todas. Todas as religiões vai ter alguns idiotas. Estou falando todos são idiotas? Não, em nenhuma religião todos são idiotas. Nenhuma. Tá bom? Mas em religião, todas as religiões... Religiões têm idiotas. Todos os movimentos políticos têm idiotas. Todos os movimentos políticos, não. Sociais têm idiotas. Todos os movimentos econômicos têm idiotas. Todos os movimentos
midiáticos, tem idiotas. Em todo lugar tem idiotas, pois a idiotice é democrática. Olha que coisa linda. A idiotice ela é democrática porque tem idiota em todo local. Por quê? Porque idiota é a pessoa que está no id. Ele só pensa, a visão dele está tão fechada nele que ele tende a ser manipulado. Ele tende, você vai enxergar isso. Se você frequenta uma igreja, uma religião, provavelmente você vai enxergar, você começa a pensar, pô, é verdade, tem aquelas pessoas que são manipuladas. Se você é de direita ou de esquerda, você vai enxergar, ou de centro, você vai enxergar idiotas no meio político. Se no movimentos sociais, lá, feminista, o pessoal, sabe, do... Vidas negras importam. Tem pessoas lá que são geniais e tem idiotas. Tá? Movimentos econômicos, você vai achar desde o mais pobre ou miserável até o bilionário. Tem idiotas. Tem bilionário idiota? Tem bilionário idiota. São bilionários que são tão manipulados que quando você percebe eles passam de bilionários para milionários em alguns anos. E por quê? Porque são manipulados por pessoas que se tornam bilionários em alguns anos. Movimentos midiáticos, tem idiotas, tem tanto idiota na mídia que fala isso, eu também falo na amplitude midiática, na TV, no YouTube, no Twitter, no Instagram, na Medium, enfim, tudo quanto é lugar, todos os movimentos midiáticos têm idiotas também, né? Tanto que são os que são manipulados. E tem pessoas que são manipuladoras. Da mesma forma que tem manipulados, tem manipuladores. E, enfim, em todo lugar tem idiota. Estou dizendo que o povo que foi assassinado aqui era idiota? Às vezes, alguns idiotas, com certeza aqui no meio tinham idiotas, mas a maioria eram pessoas com sede de um líder. Pessoas com sede de um líder são capazes de fazer qualquer coisa. Ou com outras sedes. Ou com outras sedes. Às vezes a sede de alguma coisa, às vezes sede de pertencimento, pertencer a um grupo, pertencer a um... no caso, a uma denominação, ter um nome. O maior exemplo é... Eu já fui evangélico e eu lembro que algumas pessoas tinham a necessidade de dizer eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja. Por quê? Porque aquilo vira um título e tem pessoas que têm essa necessidade de um título. Sem o título ela se sente desvalorizada. E tá tudo bem, é uma necessidade dela. Eu não vou brigar contra uma necessidade de outra pessoa. Mas vamos entender o que gerou seguidores. Ele começou a fazer curas milagrosas, ainda que fraudulentas. O problema das curas fraudulentas é que tem pessoas que querem acreditar, eles querem tanto acreditar que eles podem enxergar a fraude e mesmo assim vão dizer que é verdade. Isso acontece. Como eu falei, eu já fui evangélico. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui só a luz. Pronto. Eu já fui evangélico e eu lembro que tinha uma mulher que frequentava o mesmo local que a gente, e ela falou uma vez pro meu pai era o pastor do local, e ela falou para ele: pastor, mas eu preciso de uma profecia, ainda que seja falsa, eu preciso de uma profecia. Sabe o que ela precisava, na verdade? De uma esperança. Não importava se fosse um profeta, se fosse uma cartomante, se fosse alguém querendo se aproveitar, se fosse alguém que falava que eu falo com pessoas mortas, sabe, um médium. Não importa quem chegasse para ela só precisava de uma esperança. Então, às vezes, essa cura milagrosa, ainda que seja falsa, gera uma esperança, principalmente para quem está numa doença terminal. Imagina você está com câncer terminal, é aquela velha história. Quem está se afogando, para quem está se afogando, jacaré é tronco. Quer dizer, você já está se afogando, o que vier você se agarra. Pode ser que você se agarre num jacaré e piore a situação. Mas acontece. Então, para quem está se afogando, o jacaré é tronco. Às vezes a pessoa está ali
nas últimas, né, para ela, uma cura falsa é melhor do que nada. Vestuário modesto, ele pregava que ali as pessoas tinham que se vestir modestamente. O que isso gera? Pertencimento. As pessoas que são humildes, elas ali no meio, elas se juntam com os ricos, mas os ricos também estão usando roupas modestas, roupas humildes. Ou seja rico ou pobre, ali eles são todos iguais. Então gera esse pertencimento. Ali, tanto o pobre quanto o rico fazem parte do mesmo grupo. E tem pessoas que têm essa necessidade de pertencimento. Na verdade, quase todas as pessoas têm a necessidade de pertencimento. Distribuição de alimentos. Sabe, a causa humanitária. O pessoal fala, poxa, eu estou fazendo bem. Quantas vezes as pessoas elas não têm coragem dela mesma ir lá e levar a comida, mas se tem alguém que entrega, ela compra o alimento, entrega para essa pessoa servir quem está precisando. Então, às vezes a pessoa não quer ser o agente ativo da situação, mas ela se torna um agente passivo. Ela só compra o alimento, entrega para o intermediário e esse intermediário faz a parte ativa. Fornecimento de carvão no inverno. Gente, era um local frio. Era um local frio, tanto em Indianápolis, ali na Califórnia no inverno, é um local gelado. E as pessoas precisavam de carvão. Lembra que nós estamos falando aqui, na faixa ali entre 1955, 1970, naquela faixa ali. Então, na época, não tinha aquecedor. Poucas casas tinham uma capacidade para aquecedor e as casas normalmente tinham lareira. Então eles precisavam de carvão. E a igreja dele, cadê o nome da igreja aqui? Cadê? Essa aqui, ó, o pastor do Movimento Popular. Aí o Movimento Popular arrumava carvão para as pessoas no inverno. Parecia algo bom, algo bondoso, algo fantástico. Então as pessoas começaram a se aproximar mais. Tinha uma linguagem própria. Quando uma pessoa estabelece uma linguagem própria, uma linguagem local, a tendência é as pessoas começarem a se comunicar daquela forma. Por isso que existem gírias. A gíria entre os adolescentes, fulano é cringe. Fulano... Eu demorei pra caramba pra saber o que era cringe, porque eu não sabia por quê. Porque não fazia parte do meu movimento. Né? No meu movimento era o nerd, era o CDF. Né? Depois tinha os outros movimentos que vinham com outras denominações. Né? Se fosse pegar antigamente, quando falava de uma menina bonita, era o broto. Depois, era o chuchuzinho. E foi subindo, né, até virar a gatinha, né, a mina, né, em vez de menina, a mina. Sabe? Depois virou a tchutchuca e gerou, cada grupo tinha o seu linguajar no momento. E tá tudo bem, é normal, é um grupo. Quando eles geram esse linguajar, gera também uma comunidade, um pertencimento ali local. A partir do momento que tem essa comunidade, vamos entender aqui um ponto. Tá? Vamos entender um ponto aqui. Comunidade. Comunidade é ter coisas em comum. Então, quando nós falamos de comunidade, estamos falando de ter coisas em comum. Por isso que um linguajar próprio, uma linguagem própria, gera esse senso de comunidade. Pertencimento é o templo popular. Eu sou do templo popular. Sabe, parece que aquele comercial, eu sou a Universal. Eu sou, sabe? Né? Eu sou da Assembleia. Né? Então, não, eu sou católico. Quantas vezes você foi na igreja católica? Quando eu me batizei, quando eu era bebê. Mas eu sou católico. Quer dizer, é só a sensação de pertencimento. Gera essa sensação, esse conceito de pertencimento. Ele pertence àquilo lá. Não importa se ele vai ou não, ele pertence. Um líder. Esse daqui vocês vão encontrar, gente. Na hora deve vir alguém na cabeça de vocês. Um líder com síndrome messiânica. O que é a síndrome messiânica? Eu tenho a verdade. E ele vai falar coisas que parecem mais verdade do que os outros. É o líder com a síndrome messiânica. Não, eu tenho a verdade. Eu que na verdade sei de tudo. Eu que na verdade tenho o que os outros estão mentindo pra você. As outras pessoas estão mentindo pra você. Seu outro pastor mente pra você. Seu líder político mente pra você. O seu youtuber favorito mente pra você. Porque eu tenho a verdade, sabe? Esse tipo de pessoa que vem com a verdade, né, eu sei que vai soar estranho, vai soar pleonasmo, mas vem com a verdade absoluta. Porque eu acredito que se é verdade é absoluta, né? Não tem meia verdade. Então, mas essa pessoa que vem com a verdade absoluta, e ele é o dono, ele é o... Sabe, eu tenho a espada...
do olho de Tandera, tipo, eu tenho a única arma que pode vencer o mal. Pessoas que veem muito assim têm a tendência dessa síndrome messiânica, que na maioria das vezes está falando besteira. Na maioria. Só que existe um ditado que todo idiota encontra um mais idiota que o segue. Né? Ou seja, toda pessoa que vem com essa síndrome messiânica tende a encontrar seguidores. Porque tem pessoas carentes de um líder. Um assentamento agrícola chamada Johnstown. Esse assentamento agrícola fazia, as pessoas mesmo já podiam ali produzir a sua própria comida, não dependiam mais do governo, não dependia mais do povo externo, não dependia mais das empresas externas. Eles mesmos já produziam a própria comida, então eles se fechavam entre eles. E aí eles usavam versículos bíblicos como bem-aventurados aqueles que não andam na roda dos escarnecedores, nem, aliás, que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Sabe? Eu cortei o versículo, né? Vamos lembrar, peraí. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1, se eu não me engano. Por que eles pregam isso? Eles colocam esse conceito? Por quê? É uma forma de falar, cara, você tem que se afastar do povo de lá. Porque quanto mais afastado de outras linguagens, de outras pregações, mais ele escuta a minha. Então, quanto mais afastado de outras verdades, mais a minha verdade se torna real. Isso acontece muito com esses gurus do YouTube. E eu não estou falando aqui, Israel, você também está se comportando como um guru do YouTube. Não, eu talvez fale muita coisa contra essa gururização do pessoal do YouTube. Por que eu vou falar isso? O maior problema é quando colocam um cara como detentor da verdade. E aí eu sigo só ele, eu só ouço ele, eu não consigo ouvir outras pessoas. Eu só ouço ele, eu fico fechado, bitolado. E o problema de ficar bitolado e não olhar para outra é que quando ele fala besteira, eu não tenho com o que confrontar. Se eu ouço só um lado da história, aquela história se torna verdade. Eu não ouvindo o outro lado da história, o que me falarem eu acredito, o que me falarem pra mim se torna verdade. Se eu ouço só um, não importa quem, às vezes a pessoa é fantástica, às vezes a pessoa, eu vou dar um exemplo, aqui ó, quem eu sigo, eu sigo, né, eu acompanho e já li pelo menos 4 livros dele, que é o Anthony Robbins. Então, eu sigo, eu acompanho, eu já li pelo menos 4 livros do cara. Agora, se eu ouvir só ele, o que ele falar pra mim vai se tornar verdade. E é isso que está errado. Não é você seguir a pessoa. Não é você seguir, você até achá-lo guru, não importa. Eu não estou nem aí para o guru que você vai ter. A questão é, se você ouvir só uma verdade, aquela verdade vai ser absoluta para você, ainda que seja uma mentira disfarçada de verdade. Lembra que o lobo se disfarçou de vovozinha para tentar comer a Chapeuzinho Vermelho? O lobo sempre se disfarça de alguém que você ama. Ele não vai se disfarçar de qualquer pessoa. Lá tinha uma escola própria para crianças. Gente, isso aqui, olha a sacada disso aqui. Eu vou até separar isso aqui. Olha a sacada disso aqui. Escola própria para crianças. Quando fala de escola própria para crianças, é importante lembrar do seguinte: ensina o seu filho no caminho que deve andar e, quando for velho, não se desviará dele. Certo? Versículo bíblico. Vamos pensar em outro ponto? Opa! Vamos pensar em outro ponto? Doutrinando a criança que ainda não tem os filtros de maturidade, posso gerar soldados muito mais fiéis. A criança ainda não tem determinados filtros que o adulto já tem.
Então, se eu colocar para a criança desde a infância, desde a primeira infância lá, nos seus 5 anos de idade, e começar a bater ali que tem que seguir Jim Jones, tem que obedecer Jim Jones, o que Jim Jones fala é verdade, tá? Ele tem a revelação, ele é o profeta, ele é o cara que tem tudo ali nas mãos, ele tem a verdade verdadeira, não essa verdade que nós ouvimos antes. Se eu foco ali na criança, e eu fico ali fazendo aquela lavagem cerebral na criança, eu acabo gerando uma criança mais fiel àquele ideal e que não aceita nem ouvir outros ideais. Isso foi muito feito na política. Tá? Isso foi feito na política, inclusive em outros países. Por que você acha que tem pessoas que defendem ditaduras? Elas vivem numa ditadura e defendem aquela ditadura que ela vive. Por quê? Porque ela nasceu naquilo e ela foi doutrinada que aquilo é bom. Por que uma criança na Itália, na época do nazismo, defendia o nazismo? Defendia que era certo. Imagina, gente, é uma criança. A criança não tem a maldade. A criança não tem maldade. Se vocês quiserem, eu posso explicar até melhor isso. Aliás, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu vou deixar anotado aqui. Vou abrir um bloco de notas. Eu vou deixar anotado aqui sobre o que... Vou colocar exatamente aqui. Criança não tem maldade. Vai ser esse o tema. Eu acho que é interessante um dia eu falar sobre isso. Vou deixar aqui no bloco de notas. Depois eu passo para minha agenda. E por que eu vou falar que a criança não tem maldade? Outra hora eu explico referente a isso. Eu sei que muita gente vai falar: ah, mas você não precisa ensinar uma criança a bater, mas tem que ensinar a dividir. Uma criança, ela aprende, se ela tiver com alguma coisa, a outra criança quiser, ela bate na outra criança, sem você precisar ensinar. Se você não ensinou ela a não bater, a tendência dela é bater. Mas para dividir, dificilmente ela vai fazer isso de livre e espontânea vontade. Normalmente você precisa ensinar. E eu vou explicar isso, eu posso explicar isso melhor numa próxima aula. Agora, a questão é, se eu doutrinar a criança, se eu fizer uma lavagem cerebral, ela não vai querer escutar outro ponto. A criança, inclusive, vou pegar aqui, ó, crianças. Vou até anotar aqui mais para baixo. Crianças doutrinadas religiosamente, quando esse filtro bate, elas têm duas tendências. Quando o filtro da maturidade bate, normalmente vocês vão ver, vocês com certeza já viram muitos casos assim. Ou se desvia e vai para o extremo oposto, na maioria. Não, só vou colocar extremo oposto, ou se desvia e nunca mais quer saber daquela religião, ou segue cegamente a religião. Cegamente com essa fica bem legal. Cegamente a religião. Como eu falei, eu estudei até a 3ª série forte, gente. E não aceita nenhuma observação contrária. Então, normalmente, ou ela se desvia e vai para o extremo oposto. Vamos supor que a religião ela é fechada. Ah, tem que usar saia até o tornozelo, tem que usar, não pode se depilar, tem que usar roupa que vai só de manga comprida, sabe? Não pode mostrar nada do corpo. Aí o que acontece? Quando ela se desvia, né, ela vai usar as saias mais curtas, os shorts mais curtos possíveis, vai rebolar, se a mulher vai dar para meio mundo, se é um cara vai comer meio mundo, e é isso, porque ele vai para o extremo oposto. Aqui, ele até tem a maturidade, ele consegue dosar, mas dificilmente ele vai querer saber daquela religião. Por quê? Porque a religião atrapalhou, podou parte da vida dessa pessoa. Então ele não quer mais saber da religião. Ou ele fica tão bitolado que ele se torna um servo fiel, mas fiel ao extremo. A ponto de, se você mostrar para ele, não, mas olha, mas está errado, o que você está fazendo não é bem assim. Ele vai fazer da forma que ele interpretou, da forma que o pastor falou para ele, não importa. Isso é a prova disso teve uma igreja
em que o pastor abriu um versículo e estava lá, né? Tá vendo lá que vai e pega uma mulher adúltera e deita-se com ela. Só que o pastor, ele não sabia ler muito bem, e ele leu, pega uma mulher e adultera. Então ele disse para o marido daquela mulher que Deus estava mandando ele adulterar com a esposa dele. Foi lá e catracou a esposa do irmãozinho. E o irmãozinho lá, não, mas se Deus que mandou, né, fazer o quê? Quer dizer, um absurdo, mas por conta dessa bitolação, sabe, vamos colocar, desse comportamento cego religioso, o cara virou um corno em nome de Deus. Lembrando que Deus não tem nada a ver com isso, gente. Tá? A questão era um irmãozinho ignorante e um pastor que, além de ignorante, era aproveitador. Que usou da ignorância para se aproveitar. Foi isso, apenas isso. Inclusive, quem fez essa observação, a repórter que estava entrevistando esse pastor, isso, gente, que eu estou falando é público, tá? A repórter que estava fazendo que estava entrevistando esse pastor, ela leu na hora e falou, olha, não, mas não está escrito para pegar uma mulher adúltera, aliás, para pegar uma mulher e adultera com ela. Está dizendo pegar uma mulher adúltera. Ou seja, ela já era adúltera. Isso está falando para um profeta do Antigo Testamento que ele se casou com uma mulher adúltera, uma mulher que ia traí-lo, para representar o que ia acontecer, o que o povo de Israel estava fazendo com Deus, que era trair a Deus com outros deuses. Então, isso daí foi algo específico, algo à parte. Eu não estou aqui para falar de teologia, foi só para explanar um pouquinho. Certo, isso aqui acho que nem preciso manter, né? O segundo passo para ele ganhar esses seguidores, dominar as pessoas pelo medo. Então o domínio pelo medo, ele é um dos mais comuns que tem. Exemplo, o que essa pandemia foi gerada? Eu não queria falar esse nome, né? Enfim, já foi. Mas o que essa pandemia foi gerado? Né? Foi gerado para falar sobre, para dominar pelo medo. A tendência era dominar pelo medo. Não estou falando que não aconteceu, não estou falando que não mata, não tem nada disso. Mas muitos políticos se aproveitaram para gerar medo na população. Para que assim, através do medo, pudesse haver uma manipulação. Tá bom? Como eu falei, gente, não estou falando mal de nada, não sou contra a vacina, muito pelo contrário. Inclusive meu braço está doendo porque eu tomei a minha. Tá? Eu tomei a terceira. Não tô falando nada especificamente. O que eu estou falando é que pessoas se aproveitaram disso para dominar pelo medo. O mesmo aconteceu no nazismo, o mesmo aconteceu na União Soviética, o mesmo aconteceu na Alemanha Oriental, o mesmo acontece na Coreia do Norte, entendeu? É dominar pelo medo. Então as pessoas, elas usam medo. Isso não quer dizer se ela está fazendo, vamos pegar sem juízo de valores, às vezes há o domínio pelo medo com a tendência de querer fazer o bem. Porque eu penso, o povo é idiota, então já que ele é idiota, eu vou fazer eles ficarem com medo para dessa forma eles me obedecerem. É igual o pai que fala do homem do saco. Ele não está querendo o mal do filho, mas ele faz com que o filho tenha medo do homem do saco e por isso não vá para a rua. Nos meus valores é errado. Eu prefiro dominar pelo ensino. Eu prefiro instrução do que medo. Mas ali houve o domínio pelo medo. Então vamos entender. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai distorcer o que eu falei. Tenho certeza. Tenho certeza. Mas vamos lá. Como eu falei, né? Cadê? Como eu falei aqui, é democrático. Não havia contato com o restante da cidade, então eles fechavam ali, não deixavam as pessoas que estavam naquele local ali, sabe, naquela mini cidade, né, não deixava ter contato com as outras pessoas da cidade, do estado, nem com parentes, nem nada. As pessoas eram fechadas ali.
O único meio de contato era um rádio local que era vigiado, tinha segurança lá. Punições severas e guardas armados, amados não. Nossa, me lembrou? A soldados armados, amados ou não, para não dizer que não falei das flores. Enfim, punições severas e guardas armados para evitar fugas. Porque a partir do momento que a pessoa entrava, já estava fazendo parte, eles não queriam que ela contasse o que acontecia ali. Geração de um inimigo comum. Ele falava que o serviço de segurança americano era contra Jonestown. Então eles não queriam, eles falavam que o serviço de segurança americano estava fazendo de tudo para acabar com Jonestown. Inclusive, foi isso que fez com que eles gerassem esse suicídio coletivo. Por quê? Era uma forma de marcar a geração e dessa forma mostrar o quanto o serviço de segurança americano estava errado. Foi a partir daí que ele começou a propagar essa ideia de suicídio coletivo. Foi a partir desse momento que ele falou que o serviço de segurança americano era o mal ali, o vilão. Isso é muito comum também, isso acontece quando você quer fazer com que as pessoas se aproximem mais de você. É simples, transforme o seu adversário no vilão em comum. Isso, olha a política, por exemplo. Né? Quem é direita faz com que a esquerda seja o vilão. Não existe ninguém bom na esquerda. E quem é de esquerda faz com que a direita seja o vilão e não existe ninguém bom na direita. Quando você fala da religião, não, o cristão às vezes enxerga o umbandista ou o espírita como inimigo. E às vezes o umbandista ou o espírita também enxerga o cristão como inimigo. São pessoas atrasadas, pessoas que atrapalham a gente de evoluir. Enfim, há um conceito ali de enxergar o outro como inimigo para que não haja a tendência ou a curiosidade de experimentar um pouco do outro lado. Para pelo menos conhecer, entender. Eu não preciso experimentar, eu preciso entender. Eu preciso até saber se aquilo me faz bem ou mal. Se me faz bem, legal. Se me faz mal, aí sim eu me afasto. Às vezes eu não preciso experimentar. Eu sou contra essa ideia de experimentação. Você tem que experimentar para saber que é bom. Porque se você pensar na experimentação para saber que é bom, todo mundo experimentaria veneno para saber se mata. Então, não necessariamente a experimentação é a melhor saída, mas eu preciso entender, eu preciso ao menos saber se aquilo é veneno. Então, existem outras formas de experienciar. Experienciar é uma coisa, experimentar é outra. Experienciar é gerar uma experiência. Qual a experiência? De eu saber, olha, a pessoa me fala, olha, realmente isso aqui é veneno, outra pessoa morreu, nós testamos aqui e, enfim, testando uma barata, a barata morreu, então é veneno. Né? Então, de repente, eu sei que é veneno. É experienciar. Não é a mesma coisa, eu vejo tem 5 bombons, né? 2 estão recheados de merda e 3 estão recheados de trufa, aquele recheio de trufa, né? Que é muito bom, aliás. Qual é a melhor forma de você saber? Você vai jogar os 5 fora? Não, abre e cheira, por exemplo. Abre, vê, você vai saber se é o recheado de merda ou se é o de trufa. Então, qual a melhor forma? Experienciar é uma forma de você saber se aquilo está recheado de merda ou de trufa. Tá? Então a experiência é o que gera você saber se algo faz bem ou mal. Não necessariamente o experimento, você experimentar. Experimentar pode te colocar em risco. Como eu vou saber se uma corda aguenta meu peso? Eu vou pular do 20º andar com a corda para saber se ela aguenta? Não. Eu posso experienciar de outras formas. A implementação de ideias que te tornem um herói. A síndrome de Robin. Qual é a síndrome de Robin? Lembra do Batman e Robin? Vamos pensar aqui, ó. Batman e Robin. Vamos pensar aqui. Qual a síndrome de Robin? O Robin também queria ser um herói, também estava ali como o herói, mas ele era sempre o segundo no comando, ele sempre era o segundo herói. Ele também brigava, ele também batia no inimigo, ele também tinha sacadas, mas ele era o segundo. O herói, acima de tudo, era o Batman. Da mesma forma, o herói aqui era o Jim Jones. Mas, se eu puder fazer alguma coisa pelo propósito do Jim Jones, eu me torno o Robin.
Eu me torno o segundo herói. Eu me torno aquela pessoa que vai, sabe, tá ali em segundo lugar. Eu também sou um herói. Não sou tão herói quanto o Jim Jones, mas eu também sou um herói. Onde que é essa implementação da ideia de se tornar um herói? No suicídio coletivo, na qual, através desse suicídio, eles salvariam milhares de pessoas que olhariam para eles como mártires, né, como pessoas, nossa, eles se mataram pelo bem do evangelho, vamos também agora aceitar a Jesus. E foi isso que eles pensavam, era isso que era pregado. Através do suicídio deles, pessoas aceitariam a Jesus e seriam salvas. Como que tudo isso foi divulgado? Eu vou colocar aqui, ó. Algumas pessoas fingiram que beberam o veneno, se fingiram de mortas, sendo até mesmo agredidas, porque os seguranças lá fiéis agrediam às vezes para saber se estava morto mesmo, durante o fingimento. Mas escaparam com vida após os seguranças também cometerem suicídio. Foi isso que aconteceu, gente. Tá? A questão é, um cara assim, Jim Jones, levou 918 pessoas à morte por ser um líder ruim. Às vezes tem líderes que podem estar matando a sua alma. Às vezes tem líderes que podem estar matando o seu espírito. Às vezes tem líderes que podem estar matando a sua autoestima, o seu propósito de vida. Nem sempre eles vão fazer um suicídio desse tipo. Mas quantos suicídios almáticos você não teve? Eu posso falar, eu tive um líder que por conta dele eu tive síndrome do pânico. Eu tinha crises de ansiedade absurda, eu só conseguia entrar no trabalho depois que eu tomasse um comprimido de Rivotril. Eu ganhei o apelido de morto muito louco no trabalho porque eu ficava cambaleando quase. Né? Então, depois disso, né, eu sei o que um líder ruim pode fazer. Na época eu não tinha essa inteligência. Eu comecei a estudar por conta do que eu passei. Eu comecei a estudar, comecei a ir pra cima, comecei a me dedicar por conta do que eu passei. O que me tirou, o que me tratava, ao invés de eu tomar depois que eu parei de tomar os remédios, o que me tratava era a auto-hipnose. Através da auto-hipnose eu fiquei totalmente curado mesmo. Para algumas pessoas vão funcionar, para outras não. E tá tudo bem. Se precisar de remédio, se o médico te passar remédio, toma o remédio. Quem tem que colocar ou tirar remédio de você é o médico. Se tem algum terapeuta, psicólogo, que não seja psiquiatra, que seja só psicólogo, então terapeuta, psicólogo, enfim, que não seja médico, qualquer pessoa que não seja médico, seja seu pastor, seja padre, seja profeta, seja médium, não importa. Se ele falar pra você, para de tomar seu remédio, sem o seu médico confirmar, sem o seu médico falar realmente pode parar, não acredita. Confia no seu médico. Eu sou terapeuta, já ajudei muitas pessoas, muitas mesmo. Né? Já tive aí, tenho mais de 1.500 horas só de clínica. Mas eu nunca falo para alguém parar de tomar o remédio. Porque quem tem que definir isso é o médico dele. É entre ele e o médico. Eu posso fazer, às vezes, eu sei que a pessoa está bem. O que eu faço? Agora conversa com o seu médico. Fala para ele o que você está sentindo. E se ele falar para você parar de tomar o remédio, você para. Não é pastor, padre, médico, terapeuta, psicólogo que tem que falar se você vai ou não tomar remédio. Tá? Eu acho isso importante, eu sempre falar, porque tem pessoas que acham que um terapeuta fala, agora pode parar de tomar remédio, só auto-hipnose, Ho'oponopono, reiki, acupuntura, né, ventosas, enfim, todos os tratamentos alternativos. Eles acreditam que isso já resolve. Talvez resolva. Mas quem fala se você vai ou não continuar tomando remédio é o seu médico. Muito terapeuta vai me xingar. Foda-se. Mas isso é importante entender. Não deixa que um Jim Jones da vida faça você cometer suicídio em nenhuma área da sua vida. Tá certo? Eu posso ser uma outra pessoa que apenas vai te dar uma outra visão.
e tá ótimo para mim. Eu só quero te dar esse outro start, uma outra visão do que está acontecendo. É por isso que eu tô aqui. Eu só quero startar algo que talvez até então ainda não tinha sido startado. Tá ok? Seria isso, pessoal. Então vamos voltar aqui. Seria isso. Um dia sensacional para todos vocês. Um beijo no coração de todos. Até a próxima.